Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise histórica dos dividendos da Copel, a Companhia Energética do Paraná, ok? Bom, já começando sem mais enrolação, se a gente tivesse comprado uma ação CPLE6 lá no início de 2013, nós teríamos pagado mais ou menos R$ 3,10, sendo que nos 10 anos seguintes, ou seja, do início de 2013 até o término de 2022, essa ação já pagou R$ 3,84 de dividendos por cada ação, ou seja, e no final desse período de 10 anos, você teria recebido 124% de volta apenas com os dividendos. 124% do capital que você colocou na empresa você teria recebido de volta. E como nós podemos ver no gráfico que está aqui na tela, a maior parte dessa distribuição de dividendos veio nos últimos 2 anos, 2021 e 2022. Mas como nós podemos ver, essa empresa tem um longo histórico de distribuição de dividendos que inclusive veio crescente desde lá de 2004. E qual que será que foi o dividend yield histórico dessa companhia? Uma explicação bem rápida sobre o que é o dividend yield é o total de dividendos que a empresa distribuiu num ano específico, dividido pela cotação que as ações estavam. Ou seja, qual que será que foi a relevância daqueles dividendos naquela época em relação ao preço das ações? E com base nisso nós conseguimos ter uma noção se historicamente aquela empresa foi precificada pelo mercado como uma boa pagadora de dividendos ou não, ok? E de cara nós já podemos notar aqui o que nós já vimos lá no gráfico anterior, e aqui podemos ter de uma maneira mais detalhada, que desde 2004 ela tem distribuído dividendos todos os anos, com uma tendência crescente. Mas, um ponto de atenção, 2003 foi um ano que ela não distribuiu dividendos. Então, eu peguei todos os anos em que ela distribuiu dividendos e fiz uma média de dividend yield, gerando um resultado de 4,87%. Não é um resultado ruim, mas para uma empresa pagadora de dividendos, para uma carteira focada na geração de renda passiva, eu acabo priorizando empresas com uma média de dividend yield histórica de 5% ou acima. Então, acaba que, no caso da Copel, ela não passa nesse filtro, mas é sempre bom fazer uma análise mais aprofundada para ver por que teve anos no passado que ela distribuiu um dividend yield baixo e por que nesses últimos anos ela distribuiu um tão alto assim. Já vou dar um aviso. Teve não recorrentes aí no meio. O que acontece? Será que são sustentáveis esses dividendos aqui? Para responder essa questão, se é sustentável ou não, eu sempre trago o payout da companhia. O que é o payout? É quanto do resultado que a empresa está gerando, quanto do lucro dela que ela decidiu distribuir para os seus acionistas. Portanto, o payout é essa porcentagem do lucro que ela distribuiu. Ok? Tranquilo. De uma maneira bem generalizada, uma maneira bem geral, uma regrinha que eu utilizo até 60% de payout acaba sendo um payout razoavelmente seguro, razoavelmente sustentável, porque ainda sobra 40% do lucro para que a empresa possa continuar reinvestindo e talvez até comprando outras concorrentes menores. De 60% a 100%, aí já começa a ser um ponto de atenção, porque a empresa está distribuindo quase tudo que ela está lucrando. Então já é um ponto de atenção. E um payout acima de 100%, ela está distribuindo mais do que ela lucra. Em raríssimas ocasiões, é um payout sustentável. Como nós podemos ver que no caso da Copel, de 2014 até 2018, ou melhor, 2019, ela teve sim um payout que eu considero sustentável, porque não ultrapassou os 60% em nenhum desses anos. Em 2020 e 2021, ela ficou ali mais ou menos nos 60%, 65%, já é um pouco acima do que eu gostaria, mas ainda está no nível ok. E ali em 2022, que foi um ponto ali de alerta, porque o lucro caiu muito e para continuar distribuindo uma quantidade razoável de dividendos, ela distribuiu quase tudo que ela lucrou em 2022, com o payout saltando para 87%.
Então, assim, ó, empresas de energia elétrica são conhecidas por distribuírem altos payouts e conseguirem se manter e continuar crescendo. Aí é preciso ser feita uma análise mais aprofundada no caso da Copel aqui, que não é o intuito desse vídeo, fazer uma análise muito aprofundada, porque senão o vídeo ia ficar gigante. Mas enfim, o que acontece? Em 2023, podemos ter a perspectiva de que os lucros vão melhorar em relação a 2022 e possivelmente uma distribuição de dividendos poderá ser mais sustentável. Mas nesse payout que teve em 2022, dificilmente seria sustentável no caso da Copel. Agora, será que corre algum risco de ser cortado os dividendos no caso da Copel? Aí eu sempre trago a margem líquida. Porque imagina assim, ó, o que acontece. Vou tentar explicar a contabilidade de uma maneira bem simples aqui. A empresa gera um resultado inicial lá no início, que é a receita dela. E daí, dessa receita vai descontando as despesas dela. Por exemplo, salários que ela teve que pagar, aluguéis que ela teve que pagar, e por aí vai. Foi depenando aquela receita lá, até que chega no resultado final. Esse resultado final, o que sobrou depois de tudo aquilo lá, é o lucro líquido da empresa. E para nós, a margem líquida mostra quanto desse lucro líquido que ele é em relação ao início. Quanto que sobrou em relação ao início lá, aquele montante inicial. Entendeu? Bem simples. Daí, como consequência, nós conseguimos ver o quão lucrativo que a empresa consegue ser em relação a todo o resultado que ela gera com a sua operação. Eu acabo preferindo empresas que numa média têm uma margem líquida de pelo menos 10%, porque eventualmente quando as crises acontecerem, essa margem vai ser reduzida. Quando essa margem ser reduzida, é muito importante que ela não fique negativa. Por quê? Se ela ficar negativa, quer dizer que a empresa está gerando prejuízo. Se a empresa está gerando prejuízo, ela não tem resultado para repassar para seus acionistas. Então ela vai cortar os dividendos. No caso da Copel, nós conseguimos ter um sinal positivo. Desde 2008, ela nunca registrou prejuízo em nenhum ano. Isso já é um sinal positivo. Mas, como nós podemos ver, numa média, até que ela consegue passar bem, principalmente por causa de 2008 e 2020 e 2021 ali, que ela teve uma margem altíssima, mas teve anos ali, que foram justamente o ano ali das crises ali, que ela teve uma bela de uma redução. Mas como eu acabei de falar, ela tinha uma margem nos momentos de bonança razoavelmente boa, no momento de crise essa margem diminuiu, mas ainda ficou num patamar bem razoavelmente alto ali, o que possibilitou que essa empresa não tivesse prejuízo. No momento atual de 2022, nós estamos com uma margem um pouco mais baixa também, por causa dessa crise ali, mas com base no histórico, é improvável que a empresa vá ter prejuízo e acabe cortando os dividendos no futuro. É claro que nada é impossível, mas vendo o histórico da Copel, é bem improvável. Quando que ela costuma fazer anúncio de dividendos? Ela costuma anunciar ali semestralmente em abril e dezembro. São os dois anúncios que ela costuma fazer, são nesses meses aí. E agora, qual que teria sido, será que a sua rentabilidade nesses últimos 10 anos, se a gente não considerasse os dividendos? Como nós podemos ver, nesses últimos anos, principalmente a partir de 2018, ela engrenou uma tendência de alta muito violenta, que acabou trazendo um resultado muito bom para seus acionistas, no qual o resultado, mesmo sem os dividendos, foi de 331%. Mas, se a gente considerar os dividendos, aí o resultado ainda salta para 543%. Uma empresa que valorizou muito, entregou muito retorno para os acionistas e ainda assim os dividendos tiveram uma relevância muito grande para o resultado final desses acionistas, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Hoje mesmo, inclusive, eu vou trazer outros 2 vídeos sobre a Copel e eu gostaria de uma resposta de vocês, uma opinião de vocês aqui nos comentários sobre como que ficou essa câmera aqui com a minha pessoa aparecendo.
É um teste inicial, eu pretendo melhorar ainda isso aqui, por causa que eu imagino que tenha dado alguns certos bugs na minha imagem durante o vídeo, mas eu pretendo melhorar um pouquinho essa qualidade aqui, e futuramente eu vou trazendo cada vez mais inovações para o canal, e em breve eu vou trazer inovações de vídeos também. Eu estou com os planejamentos de trazer alguns vídeos novos nos finais de semana, aprofundando uma análise em algumas empresas específicas. Só que serão vídeos um pouco maiores do que os que eu costumo fazer aqui, que são vídeos mais objetivos, para não ficarem muito cansativos para vocês, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!